Se seu filho vive coçando os olhos, acorda com ele inchado ou vermelho, pode ser que ele esteja sofrendo de uma alergia ocular. Mas atenção, nem toda vermelhidão é alergia. Hoje eu vou explicar como identificar quais sinais merecem cuidado e o que fazer para aliviar e tratar o problema. E o mais importante, vou contar quais são os erros mais comuns dos pais que podem piorar a alergia ou até prejudicar a visão do seu filho. Quer saber? Fica comigo até o final. Muita gente só descobre isso quando já é tarde. E o que é alergia ocular nas crianças? Bom, uma alergia é uma reação exagerada do sistema imunológico a alguma substância. E no caso dos olhos, as principais substâncias são a poeira, onde está contido o ácaro, o pólen, pelos de animais ou até o mofo. O corpo reage liberando uma substância chamada histamina e ela causa coceira, vermelhidão e inchaço. Essa reação alérgica ela pode ser sazonal, ou seja, acontece em determinadas épocas do ano onde há uma proliferação maior de pólen, ou seja, na primavera. Ou ela pode ser perene, ou seja, não acontece em uma época específica, mas sim durante o ano todo, por uma exposição contínua a determinada substância. E também a alergia nos olhos, muitas vezes ela está associada à alergia em outras partes do corpo, principalmente as alergias respiratórias, como a rinite. E quais são os sinais mais comuns relacionados a uma alergia nos olhos? O primeiro deles é uma coceira intensa. E quando eu falo coceira intensa, não é aquela coceirinha de vez em quando, é aquela coceira que a criança não consegue parar de coçar os olhos. Essa é a coceira que está mais relacionada a uma alergia ocular. Diferente daquela coceira relacionada a uma inflamação das pálpebras, onde a criança apresenta uma coceira de vez em quando ou uma coceira intermitente em algum momento do dia. Não, a coceira da alergia é uma coceira mais intensa. Segundo, olhos vermelhos. Bom, olho vermelho pode estar relacionado com várias inflamações nos olhos, mas o olho vermelho relacionado à alergia ocular, ele é intenso e acomete toda a parte branca do olho, que é a conjuntiva. Não só a parte que está exposta, mas também a parte que fica escondida embaixo das pálpebras. Terceiro, um inchaço das pálpebras. E o inchaço da alergia, ele é um pouco característico. Na verdade, uma dificuldade que a criança tem de abrir os olhos. A parte da conjuntiva está tão inflamada que a criança tem dificuldade de abrir os olhos, especialmente em ambientes com uma luminosidade maior. Lacrimejamento excessivo também é um outro sintoma relacionado à alergia, mas não isolado. Geralmente o lacrimejamento de uma alergia está associado a outros sintomas que já mencionei, como a vermelhidão dos olhos. E por último, sensibilidade à luz. E como é que eu vou saber que o meu filho está com alergia e não com outro tipo de conjuntivite? Em muitos casos, essa diferença só consegue ser percebida ou diagnosticada em uma consulta oftalmológica, porque durante a consulta, o olho da criança é avaliado e alguns sinais nos olhos são característicos de uma alergia e não de uma conjuntivite qualquer, como por exemplo a presença de macropapilas na conjuntiva, que é característico de uma reação alérgica. Elas são como se fossem pequenos carocinhos gelatinosos que podem causar lesões nos olhos que comprometem até a visão da criança. E essas papilas são característicos de uma reação alérgica. Em geral, crianças com alergia ocular apresentam, junto com a inflamação, alguns fatores de risco. Por exemplo, uma história familiar ou até pessoal de outras alergias, como rinite, asma, dermatites. Exposição a ambientes com poeira, com cortinas, bichos de pelúcia, animais domésticos, tapetes ou
até mesmo exposição a ar-condicionado sem limpeza regular. E o que deve ser feito numa suspeita de alergia ocular em uma criança? E o que deve ser feito quando você suspeita que seu filho está com alguma alergia nos olhos? Primeira coisa, a gente deve fazer com que ele pare de coçar os olhos ou fazer algo que alivie a coceira dos olhos. E uma coisa simples que pode ser utilizada é uma compressa gelada com soro fisiológico para aliviar essa coceira. E também utilizar colírios lubrificantes ou antialérgicos, de preferência prescritos e orientados por um oftalmologista. E agora eu vou dizer o que você não deve fazer caso seu filho esteja com uma crise de alergia ocular. Primeiro, não use colírios com corticoide sem a orientação e prescrição de um oftalmologista. O uso indiscriminado do corticoide pode causar sequelas na visão do seu filho, como o aumento da pressão intraocular e o surgimento de catarata. Você também não deve usar medicamentos indicados por vizinhos, familiares, sem a orientação do seu oftalmologista. E para que essas crises não sejam frequentes e recorrentes, é importante que você evite os fatores de risco que eu falei anteriormente. Por exemplo, mantenha o ambiente que a criança está sempre limpo, arejado, com a luz do sol. Evite que a criança fique exposta a bichinhos de pelúcia ou que tenham contato direto com animais de estimação que soltem muito pelo. Se você percebeu que seu filho tem sintomas recorrentes, procure um oftalmopediatra. A alergia ocular não tratada pode se tornar crônica e até prejudicar a visão. Tratar a causa e prevenir é sempre mais eficaz do que apenas aliviar os sintomas. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e compartilhe com os outros pais. Aqui no canal, toda semana tem conteúdo para cuidar da saúde dos olhos das crianças.